Então vamos lá, vamos começar o estudo falando do Bitcoin, né? Essa semana aí tivemos um candle de força aqui, ó. Esse candle de força e testou lá a parte de cima da caixa e agora ele vem voltando caindo, né? E aí várias pessoas aí comentando que agora era o rompimento, que ele ia embora, ele ia seguir na alta, né? Esse padrão aqui, que a gente testa a parte de cima, volta para baixo, ele volta, testa em cima, testa de novo, vem, testa embaixo. Esse padrão a gente fala caixote, né? Você vê que existe uma caixa. E dentro dessa caixa, nós temos a parte de baixo, que é um suporte, e a parte de cima, que é uma resistência. É o padrão mais chato, porque ele fica testando e voltando, né? Então, é um padrão que evitamos trabalhar aqui dentro, a não ser vender no topo e comprar no fundo. Mas, mesmo assim, é um padrão muito, muito arriscado, né? E agora, retomando tudo que a gente já aprendeu desde a primeira aula, como que a gente sabe que aqui é uma resistência e aqui é um suporte? Olha os candles aqui embaixo, olha os pavios aqui embaixo, aqui, olha o pavio para cima. Isso mostra que aqui é uma região muito forte e aqui também. Agora, só para relembrar, ele subiu, testou o topo, tinha uma expectativa que aqui iria ser formado o quê? Um pivô. Até eu comentei que para ser esse pivô, ele precisaria do quê? A gente traça filo do fundo ao topo. Lembrando a última aula de pivô. Ele precisaria testar essas retrações e virar e voltar. Agora que ele perdeu essa última retração, o alvo é aonde? O alvo inicial é o fundo, porque sempre um fundo é um suporte. E se ele perder esse fundo, ele vem para onde? Ele vem para esse fundo. E aqui, por ser uma região de fundos anteriores, é um lugar onde o preço tende a voltar até a média. Então, o que esse estudo nos mostra? Que aqui dentro não operamos. E que a esperança, mesmo que ele volte, faça um candle assim, ó, aqui, ó, ele faça assim. De acordo com o que a gente aprendeu na outra aula, esse pullback para baixo de uma retração, ele não é mais um pullback sadio. Então, aqui frustrou todas as chances que tinha dele fazer esse movimento de alta. Agora, o que esperamos? Ele vir testar esse fundo, ele voltar até a média e depois ele vir para perder, ativando o quê? Um pivô de baixa aqui dentro, ó. E aí, como avaliamos esse pivô de baixa? Vamos supor que ele veio, testou esse fundo e voltamos. Pegamos a FIBO, daqui até o fundo que ele voltou. Se ele voltou até a primeira retração, é um pullback sadio de venda, permite a entrada nesse fundo, com um alvo ser buscado inicialmente, esse fundo. Então, os padrões de pivô, eles sempre se repetem.
E aí a gente tem que estar sempre avaliando se ele é sadio ou não. Então, relembrando que a gente aprendeu na outra aula com o gráfico acontecendo. Agora vamos só relembrar daqui, ó. Lembra que falamos que aqui, ó, essa região aqui era uma muralha e o preço bateu, voltou, subiu, voltou e agora perdeu. Agora essa zona aqui, ó, que era um belo de um suporte, agora ela vira uma resistência. Olha o que o preço fez, ó, quando testou ela aqui, ó. Bem aqui, ó. Já repeliu para baixo. Então, o que estamos aprendendo até esse momento é lugares que devemos sair fora. Não operamos em regiões de suporte e resistência, a não ser se for contrário, mas mesmo assim é uma operação de risco. Não operamos comprados aqui e nem vendidos aqui. Esperamos um padrão e entramos. Só uma última lembrança. Ele veio, testou o fundo. Ele fez uma perna 1 e voltou aqui. Ah, será que é válido a entrada aqui? Era uma entrada ruim porque a média estava passando em cima. Mas vamos avaliar se esse pullback foi sadio? Traçamos do fundo ao topo. Vamos lá. 4. Olha onde ele corrigiu, ó. Ele fez a perna 1, corrigiu nos 50% e estourou para cima. Então, era um pullback sadio, porém contra a média, que tinha um risco mais elevado, com alvo, região de topo. Bateu o topo, agora ele vem corrigindo. Então, entender essa mecânica de avaliar se um pivô é sadio ou não é muito importante. Tudo certo? Alguma dúvida? Cadê o pessoal? Estão me ouvindo? Ouviram bem, mas acho que o pessoal tá do carnaval aí não quer conversar muito, não. Então vamos lá. Pode seguir, Ricardo. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho hoje sobre os padrões de candles e sobre os indicadores que a gente usa. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Tá ok? Estão vendo, pessoal? Tá tudo certo, Ricardo. Sim. Beleza. Galera, vocês forem procurar em livro, na teoria aí, os japoneses que criaram os candlesticks, eles colocam um nome em tudo que é candle, tá? E nós, pela experiência, fomos trabalhando, fomos vendo, a gente separou alguns que são mais importantes, que são os que a gente viu que, de fato, fazem diferença a gente entendê-los, tá? Que são alguns com padrão de reversão que a gente já fala já, e os 3 mais famosos que a gente vai escutar falar, que é martelo, estrela cadente e doji, tá? Nós vamos conversar um pouquinho sobre candles agora, só que entendam, o candle sozinho não serve para nada. Pô, achei um martelo aqui, se romper posso comprar? Não. O martelo, ele é importante se ele estiver em um lugar correto.
aí ele passa a ser importante. Tá? Então, vamos olhar o gráfico aqui e vamos achar um martelo. Vou pôr no gráfico de 5 minutos, que daí nós temos mais candles para achar. Qualquer gráfico, qualquer tempo gráfico vai mostrar a mesma coisa. A gente já conversou sobre isso. Tá? Então, vamos lá. Ó, aqui nós temos um martelo já. Ó, vamos lá. Esse aqui, ó. Todo mundo consegue ver bem? Tá tudo Sim, certo. tá perfeito. Beleza. Esse é um candle martelo, tá? O que um candle martelo tem? Bom, ele tem um rabo para baixo. Consegue ver que o preço, em algum momento, o candle abriu aqui, em algum momento ele estava aqui. Ô, Ricardo, não tá aparecendo o desenho. Não sei se está mexendo, porque acho que travou. Não está aparecendo nada? Não, só tá o gráfico do BTC aí parado. Então, eu acho que é o jeito que eu compartilhei. Compartilha o ecrã inteiro, que acho que dá certo. Agora sim. Galera, ó. Aqui nós temos um candle martelo. Esse é um martelo. O que o martelo tem, pessoal? Bom, martelo ó, é um candle que abriu, estava caindo, teve uma rejeição, então entrou uma força compradora, subiu e ele fechou quase na máxima. Então, desenho de um candle martelo é alguma coisa assim. Ah, olha, eu achei aqui ele tem um sinalzinho para cima. Posso considerar? Pode, pode. Esquece ser perfeccionista. Esquece. Tá. Isso aqui, pessoal, esse padrão de candle martelo, ele é especialmente importante quando ele aparece num fundo relevante. O que é um fundo relevante? É uma região onde eu já estou esperando ser um suporte. Eu já desenhei lá de trás uma linha e ele chegou perto do meu suporte, rompe o suporte, volta e deixa um candle de reversão em cima do meu suporte. Agora esse candle tem relevância para mim. Por quê? Porque além dele ser um candle que eu gostaria que ele aparecesse, ele apareceu no lugar que eu gostaria. Então, é o candle da reversão no ponto de reversão. Ficou claro isso aí, pessoal? Dá um joinha, escreve no chat aí. Entenderam que o candle, o martelo, não é qualquer martelo jogado no gráfico. É o martelo quando ele vai aparecer numa região que eu já estou esperando que ele apareça. O gráfico está vindo lá de um movimento seguido de alta. Tá? Eu tenho uma média móvel que está correndo aqui atrás. O preço volta aqui na média e faz um candle. Martelo? Opa, pode ser interessante pensar em me posicionar no rompimento desse candle, o stop atrás dele. Eu estou com uma proteção atrás da média, longe da média, e a minha entrada para retomar a tendência. Ah, então um candle martelo é importante quando ele aparece numa média com o gráfico em tendência? Sim. Aí é relevante.
Ah, então o martelo ele é relevante em 2 pontos principais. Um fundo que está chegando em um suporte que eu já determinei anteriormente e quando eu tenho uma tendência definida e ele deixa um candle de reversão na média. Quer complementar alguma coisa, Ramon? Não, é isso aí mesmo. Ricardo, Oi. eu queria saber se a cor interfere em algo, porque eu estou vendo ali do lado direito da tela, porque ele deu uma subida, né? Vamos dizer, o pullback, e depois caiu novamente. No final da queda, tem outra figura vermelha. Esse seria o martelo também? Esse aqui? Isso. Beleza. Perfeito. Sim. Vamos destacar os dois aqui, ó. São 2 martelos. Qual é mais forte? O mais forte é o da cor que você quer o movimento. Esse seria o mais forte para eu entrar para cima. Ok? Ah, mas esse aqui é um pouquinho mais fraco, mas não deixa de ser um martelo. Ok? Ok. Então, se a gente fosse comparar, você fala assim, ó, não, eu quero o melhor dos melhores, eu só vou operar o melhor. Esse aqui. Por quê? Porque ele é da cor, quer dizer, aqui entrou muita força compradora. Aqui teve rejeição, mas ainda o vencedor foi o vendedor. Tá? Então, ele é um pouco mais fraco. Mas, necessariamente, não significa que esse aqui vai dar gain ou esse aqui vai dar gain. Tá? O melhor seria você trabalhar na força do movimento. Então, sempre esse aqui vai ser melhor. Se ele fosse classificar, esse aqui seria uma nota 7 de operação e esse aqui seria uma nota 5 de operação. Tá? Ok, entendido. Beleza. Só adicionando, Ricardo, cada candle, né, ele traz como se fosse, eu diria que fosse uma psicologia do candle. Se você olha um martelo, o que que ele é? Ele é uma tentativa frustrada do outro lado, né? Ele tentou puxar para aquele lado, porém o outro lado defendeu e trouxe para um lado. Se você for pensar que ele já foi de um lado, existem pessoas posicionadas daquele lado. E o rompimento dele ao outro lado é o stop desse pessoal que estava contra e o acionamento de quem viu esse padrão. Então, por isso que ele tem uma importância, né? E o desenho dele mesmo, se você olha, ele parece um martelinho. Então, é fácil você entender e agregar isso na sua cabeça, né? Vamos aproveitar o que o Ramon quis dizer. Se eu estou numa região importante, por exemplo, que viesse lá de trás, tá? Que aqui fosse uma região importante. Tem pessoas que vão vender esse rompimento aqui. E onde vai estar o stop da venda desse rompimento? Vai estar nessa região. Qual é o stop de um cara vendido? Alguém, pessoal? Um cara que entrou numa operação vendido. Para ele estopar, que operação que ele vai ter que fazer? A compra. A compra. Um cara que entrou vendido nessa região, se for estopado, vai ter que comprar aqui. E se eu estou comprando aqui e o cara que está estopando está comprando, eu tenho uma força compradora que vai empurrar o preço para cima. Porque vai estar todo mundo comprando. O vendido estopando a compra dele e mais força compradora entrando. O Bob Vollmann, no livro dele de Price Action, fala: tenta sempre entrar quando toda a força está para o mesmo lado. E nesse ponto aqui, toda a força está para o mesmo lado.
Por quê? Porque ninguém está acreditando em venda na volta. Se voltar e estopar, ninguém quer vender essa posição. Todo mundo vai estar correndo para estopar. Beleza, pessoal? Entenderam isso? Ótimo. Do outro lado, a gente colocou mais um outro candle de nome, que chama estrela cadente. Qual é a diferença da estrela cadente para o martelo? A estrela cadente é um martelo invertido. Tá? Esse aqui é de uma cor positiva, mas a gente poderia procurar aqui, ó, vamos ver se acha no gráfico. Ó, ó o outro bonitinho aqui. Ó outra estrela cadente bonitinha aqui. Ver se eu acho uma vermelhinha aqui. Olha que lindo. Se a gente colocar uma média móvel aqui, deixa eu ver se dá. Ó, olha que interessante esse aqui, ó. Preço. Ficou zigue-zagueando, conseguiu fugir da média. Voltou na média. Tem um candle de reversão, uma estrela cadente. A perda dele pode dar uma venda. Normalmente são vendas com um stop curto e que tem uma grande chance de pelo menos testar fundo, que seria 1 para 1. Tá? Sempre lá na frente a gente vai se preocupar em olhar 1 para 1, 2 para 1, o porquê que vale e o porquê não vale. Mas estrela cadente, então, é o contrário de um martelo. Se o martelo eu quero ele num suporte, ou quando eu estou em tendência de alta, quando ele chega perto da média para voltar a subir, a estrela cadente vai ser o contrário. Eu vou querer ele numa resistência, ou quando eu estou em tendência de baixa, fugindo da média, quando ele volta na média e faz esse candle. Portanto, aqui, ó, fica claro, um exemplo claro de movimento que estava, fugiu da média, voltou perto da média e deixou um padrão para nós aqui, ó, maravilhoso. Martelo e estrela cadente. Ficou alguma dúvida? Ninguém? Beleza. Então, tarefa para vocês. Tem uma pergunta aí, Ricardo. Ó, tá, a menina perguntou aí se a estrela aparece no topo. Desculpa. O que ela perguntou? Se a estrela aparece no topo. Isso, eu respondi ela no chat. Sim, tá. Estrela cadente vai aparecer no topo. Se o martelo é lá no fundo, estrela cadente no topo. Exatamente. Eu não consegui enxergar a figura do martelo aí, não. O martelo ou a estrela cadente? Martelo, a estrela eu consegui. Aqui, ó. Ó. O martelo é alguma coisa que tem um corpo e um rabo comprido. Tá vendo isso aqui, ó? O nome poderia ser um porrete, tá? Ele lembra mais um porrete, mas é famoso por ser um martelo. Consegue verificar ele aqui agora? O meu desenho? Sim, sim. E aqui? Sim. O verde aí, no caso. Isso, perfeito. E o outro vai ser o contrário, tá? Oh, e esse que tá à frente aí também não seria o martelo, mesmo se o preço desabou? Ou não, porque ele está mais curtinho? Esse? Não, a mais atrás. Isso, esse aí. Tá, vamos lá. Esse aqui é um martelo, perfeito. É um martelo. Sem sombra de dúvida, é um martelo bem bonito. Ah, mas aqui, ó, E se aí, eu tivesse entrado desabou, aqui, né? ele estopou. Oi, desculpa.
Pode falar. Não entendi. Achei que Ok. toda vez que aparecesse martelo aí o preço subiria. Não, não, calma lá. Eu falei de novo. O martelo, ele serve para dar sinais. Ah, então toda hora que ele aparecer, ele vai subir. Não, não. Ele é um sinal de que pode subir. Ah, mas aqui caiu. Sim, se tivesse algum candle que é infalível, não tinha mais pobre no mundo. Verdade. Procurem regiões de suporte. Ó, vamos falar, você traça um suporte. Foi criado aqui um suporte. Então, aqui temos um suporte. Foi criado. Quando chegou de novo no suporte, ó, olha o que aconteceu. Tem um martelo. O resto aqui, ó, é tudo inside do martelo. A hora que rompeu o martelo, ele pode andar. Ah, aqui, ó, mas eu não quero operar martelo. Tudo bem. Mas esse é um padrão que te dá uma entrada, uma possível entrada. Ah, e toda vez que aparecer um martelo vai subir? Ou uma estrela cadente vai cair? Não. Toda vez, provavelmente, que for estopar, ele vai fazer isso aqui e voltar. Por quê? Porque é a pegadinha. É o que o Ramon comentou. Nesse ponto aqui, teve gente que acreditou e entrou comprado, e aqui ele estopou. Se ele estopou, ele teve que vender, provavelmente vai ter uma força vendedora acontecendo. Ah, então, pera lá. O martelo, numa região de suporte, ele pode sinalizar um ponto de entrada? Sim. Ah, eu vou acertar todas? Nunca. Ponto. É isso. Então, nós vamos achar aqui vários exemplos onde teve stop. Como nós vamos achar exemplos onde teve gain? Oi, pergunta de novo, desculpa. Alguém falou alguma coisa? Não, ela estava com o microfone aberto, mas eu já fechei para ela. Ah, tá. Pessoal, então entenderam o quê? O que é um martelo, o que é uma estrela cadente e onde que eu me interesso por esses desenhos? Aqui, ó. Vamos pensar aqui, ó. Vamos olhando, vamos olhando. Depois eu quero que vocês procurem, tá? Ó, vamos olhando. Olha que interessante, ó. Ó. Depois isso é tudo operacional, tá, galera? Eu junto uma linha na outra. Olha que legal. Tem um canal rolando. Tá? Vai ter gente que vai falar para vocês: pô, legal, posso operar canal? Pode operar canal. Quando ele chega na extremidade do canal, eu penso em fazer uma operação. Então, eu pensaria aqui em entrar comprado. Por quê? Porque está na região do fundo do canal. E aqui em entrar vendido. Olha o que apareceu no topo desse canal. Ah, essa informação era relevante para mim? Claro que era. Ah, então, ó, vou fazer uma operação. Se ele perder, eu ponho a minha entrada, coloco o meu stop logo acima e vou buscar o outro fundo como alvo. Beleza. Tem operação. Mas ó, logo na frente aí desse canal, eu vou desenhar ele de novo. Logo na frente desse canal que você desenhou, também apareceu aqui um martelo. E você falou que nessa região de fundo de canal, eu poderia pensar numa compra aqui e um stop aqui. Estopou. Tudo bem. Stop. Vai acontecer um stop. Normal, sem problema. Entenderam, galera? Eu só quero que vocês identifiquem o candle e identifiquem o lugar que eu quero esse candle. É isso. Ah, o que você está dizendo? Que se aparecer um martelo nessa região aqui, ele me importa? Não sei. Eu tenho algum desenho? Eu estou vendo alguma coisa? Ou eu só vi um martelo? Entenderam, pessoal? Sim, sim. Ficou claro?
outro candle bastante importante para nós, e ele aparece também em regiões, é o doji. O que é o doji? Doji é um candle que ele tem um corpinho pequeno, quase não existe, e bastante rabo para os dois lados, bastante perna para os dois lados, tá? O que significa isso? Significa que esse candle aqui, ó, ele é um candle de indecisão, teve bastante briga. Então, eu tenho bastante gente posicionado ao longo desse candle aqui, ó, porque em algum momento o cara acreditou ou que ia romper para cima e entrou comprado, ou que ia romper para baixo e entrou vendido. Só que no final teve um equilíbrio de forças. Então está em indecisão. E indecisão, pessoal, normalmente leva um rompimento para cima a acelerar e para baixo a acelerar. Beleza? De novo, esse candle, se aparecer numa região importante de briga, eu quero me posicionar. Quais são as regiões importantes de briga? Retorno à média, suporte e resistência. Então se um doji aparecer num suporte e esse doji for rompido para cima, se um doji aparecer numa região de suporte e for rompido para cima, eu compro. Se o doji tiver num topo e for rompido para baixo, eu vendo. E se ele está perto de uma resistência, o rompimento não vai acelerar? Vai, mas espere ele ir fazer o pullback e pega depois. Essa é muito mais garantido. Perceberam por que o doji é importante? Qual é a história que o doji conta para nós? O doji conta uma história de indecisão. Teve uma briga e está havendo indecisão. Só que eu tenho muita gente posicionada dos dois lados. Então, a hora que romper, provavelmente vai ter um movimento de uma aceleração. Por quê? Porque os outros posicionados na outra direção vão ter que estar estopando. Ô, Ricardo, Oi. o Leonildo deu um exemplo que eu achei bem legal sobre o doji. O doji é um cabo de guerra, né? Isso. É perfeito isso. Onde um puxou de um lado, o outro puxou do outro, e no fim ele ficou em equilíbrio. Isso, perfeito. Perfeito. E aí, se ele está em equilíbrio, a hora que ele romper para o lado, uma força vai perder e vai ter que soltar o cabo. E aí o outro vai sair andando. É essa a ideia. É bem isso mesmo. É essa a história que o doji conta para nós. Tá? Então beleza, vamos olhar qualquer doji que eu romper para cima, para baixo. Não. De novo, em posições que me interessam. Quais são as posições que interessam? Nós estamos batendo desde o começo do curso. Suporte, resistência e quando retorna a média. Só que quando retorna a média, eu tenho que olhar, vamos falar isso direto lá no grupo para vocês. Olha a posição da média. Quando a média está assim, ela perde força. Não faz muito sentido considerar uma média reta. Por quê? Se a média está reta, significa que eu não estou nem para cima, nem para baixo. Agora, quando eu tenho uma média inclinada, eu tenho uma direção definida. Então, essa me interessa. Então, um retorno à média com ela definida, aí sim eu quero candles de reversão nessa média. Ou candles de reversão num suporte. Ou candles de reversão numa resistência. Beleza, pessoal? Então, os 3 candles importantes para nós nesse momento, até agora. Nós já vamos ver mais. Telo, estrela cadente e o doji, que é o cabo de guerra.
São os 3 mais importantes. Oh, o cara me falou lá, estrela da manhã, estrela da noite. Olha, pessoal, com o tempo vocês até vão olhar isso, mas vai por nós. Não precisa saber mais do que esses 3 que nós falamos e nos próximos que nós vamos falar agora. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Pode continuar? Está tudo certo. Outros 2 padrões que a gente gosta de observar. Então, eu tenho um candle de força. Nesse caso aqui, força vendedora. Logo na sequência, aparece um candlezinho dentro dele com um pouco de ralo. Tá? Não precisa ser exatamente assim, pessoal. Mas ele tem que estar dentro do outro candle de força. Isso aqui é chamado de Arami. Tá? E eu posso ter o outro padrão. Candle de força compradora. E depois alguma coisa. Eu até considero assim, tá, pessoal? Se ele passar um pouquinho, não tem muito problema. Isso aqui, para mim, é um Arami também. Não precisa se engessar. Tá? O que é isso? É um padrão de reversão. O que é isso? É um padrão de reversão. Então, significa o quê? O preço está vindo, caindo, e aparece isso aqui aonde? No suporte. Se aparecer isso no suporte, eu me interesso em pensar de fazer uma operação. Ou, aqui é o primeiro sinal de que, opa, azedou a venda. Mesmo que eu não queira operar, esse aqui é um padrão de reversão. Eu não preciso entrar em reversão. Mas se eu estou vindo vendido, esse aqui é o alerta para falar, acho que está acabando a festa. E esse aqui é um alerta para falar para você. Acho que está acabando a festa do comprado. Arami, eu tenho um candle de força seguido de um contrário dentro dele pequenininho. Um candle de força seguido de um contrário, cor diferente, pequenininho. E se ele tiver um pouquinho deslocado aqui para o meio, não tem problema. Quanto mais para a ponta tiver, pior, porque mais rabo ele vai ter. Vocês vão ver isso aí acontecer, tá? Ô, Ricardo, e a entrada desse padrão de reversão é aonde? Bom, são 2 entradas. A mais agressiva, de um padrão de reversão, posso fazer a primeira entrada já no rompimento do pequenininho. Aqui pode ser uma entrada, ou na hora que ele vence o candle de força. São dois pontos de entrada. E o stop, fundo. O stop vai ficar nessa região. A mesma coisa na vendida, né? Seu stop vai ficar nessa região. Pode fazer a primeira entrada aqui e uma adição de mão aqui. Seu preço médio vai ficar nessa região e você busca todo o movimento. Nós vamos falar mais para frente, tá, gente? Sobre estou fazendo uma entrada de reversão. Fez um sinalzinho aqui na frente. Aí entrei na operação de reversão. Fez um sinal de que vai fraquejar. Pessoal, a operação de reversão, ela é um pouquinho mais perigosa. Só que ela é muito lucrativa. Por quê? Reversão significa que reverteu. Se reverteu, eu quero pegar toda a amplitude do outro movimento. Eu não quero só um pedacinho. A gente conversa sobre isso lá na frente. Estou mostrando os padrões para vocês pararem e observarem ao longo da semana.
Ficou claro o que é um arame, galera? Um candle de força seguido de um contrário pequenininho. Pode ser os dois da mesma cor? Não. Ricardo, ele tem que estar dentro do corpo do candle anterior ou ele pode estar um pouquinho deslocado? Não necessariamente, ele pode estar um pouquinho deslocado. Eu até fiz de propósito aqui, ó. Ele pode estar um pouquinho deslocado, poderia até estar assim, ó. Não tem problema. Tá? Ok, beleza. Beleza? Vamos ver um aqui no gráfico. Mas alguém tinha aberto o microfone? Alguém? Acho que era a Leidiane mesmo. Pode continuar. Ó, aqui é um arame. Dá uma olhada no 15 minutos do BTC. Vamos lá. Vê se é um arame. Aonde? O que acabou de formar. Vamos ver. O último, né? Aqui? Isso. Ó, Esse verde é um arame? ó, o arame é o conjunto dos dois, tá? Beleza. Eu não sou tão detalhista, eu considero isso aqui um arame sim. Só que se você for olhar na teoria, lá, o que os caras, os teóricos que estão em livro e não estão operando, eles vão falar que você não poderia romper o candle anterior. Eu e o Ramon, por experiência, já percebemos que quando isso acontece, ele fica mais forte ainda. Por quê? Porque ele frustrou um rompimento e tem stops aqui no meio rolando. Tá? Então, eu considero isso aqui um arame, mas em teoria, lá, se for ser um cara extremamente detalhista, não poderia romper, mas eu não ligo para o detalhe, eu ligo para o todo, para a floresta. Para mim, isso é um arame, sim, perfeito. Esse aqui, ó, é mais bonito, porque teoricamente ele está dentro do outro inteiro. Tá vendo? Ok. Mas, de novo, a gente gosta de ensinar para vocês, a gente entra nas operações. A gente está o dia inteiro fazendo isso. Não leva o pezinho da letra lá, o que a teoria fala, que tem que ser assim, tá? Não. O rabinho que ele fez aqui, para mim, continua válido. Tá bom? O Luciano, ele falou que uma forma de lembrar é mulher grávida. Pode ser, para mim é mulher grávida. É a mulher com o nenenzinho na frente. Ô, Ricardo, nesse caso aí, nesse último arame aí que formou aí do 15 minutos, nesse caso, ele quer dizer que o Bitcoin vai subir ou vai descer? Não, calma. Ó, arame é padrão de reversão. Nós estamos com banda de Bollinger aberta, então, ó, vamos olhar aqui, ó. Vamos olhar o todo, a floresta. Ó, vamos abrir. Vamos ver essa região, se tem alguma coisa aqui nessa região. Ó, foi uma região de briga aqui atrás, tá vendo? Então, por memória de preço, aqui é uma região que vai ter briga. Interessante. Então, nós estamos numa região de briga. Tá? Se eu tenho uma região de briga e tenho um arame, que é o que é um arame? Vamos lá. Tá vindo numa queda, tem um candle de força e volta um candle pequenininho. O comprimento dele pode subir. Vai subir até onde? De cara aqui, eu falo que vai subir até na média. Mas até a média dá 700 pontos ali. Sim. É uma operação? Aqui teria uma operação armada. E aqui, se eu romper aqui, você falou que tem outra entrada. Sim, teria uma adição de mão ou uma entrada mais conservadora para buscar a média. Beleza? Sim, obrigado. Ficou claro? Então, arame, eu vou procurar um vermelho seguido de um verde em fundo e um verde
seguido de vermelho em topo. Ô, Ricardo, também, né? Já já a gente vai entrar na parte de indicadores e quando a gente falar das bandas também dá para agregar junto, né? Sim, isso, eu já vou. A hora que a gente entrar nos indicadores, a gente já mata tudo hoje, e aí agora eles, assim, vão ter praticamente como estão de óculos já no mercado, né? Já estão conseguindo enxergar tudo que a gente enxerga. Bom, pessoal, ficou alguma dúvida do que é um arame? Ficou alguma dúvida de aonde o arame importa para mim? Ô, Ricardo, só dá um exemplo de arame em topo. Deixa eu achar um aqui. Não teve arame em topo. Vamos ver se tem algum no gráfico diário. O diário fica mais fácil da gente ver. Ali atrás você passou. Volta um pouquinho. Ali em cima, ó. Beleza. E que aqui ele violou para cima depois da operação. Ó, já estava numa região de topo anterior e deixou um padrão de arame para nós, que é um candle de força, seguido de um outro candle de outra cor, praticamente dentro dele. Então, a perda desse aqui já daria a primeira entrada. A perda desse aqui é a segunda. Stop no topo. Olha que interessante. Esse aqui, ó, foi embora. Se o cara teve estômago para surfar, olha a relação que ele pegou. Mas isso a gente vai entrar depois, no operacional. Ficou claro o arame, galera? Ninguém tem dúvida? Vou passando, hein? O último padrão. Então, ó, são 5 que interessam para nós. Daqui em diante, vocês vão pegar aqueles livros lá. Ah, o livro de Candlesticks tem 30 nomes aqui, os caras não falaram nada. Galera, esses 5 aqui já está suficiente para a gente operar, ganhar e fazer a nossa vida só com esses 5. Beleza. Martelo, estrela cadente, doji, arame e engolfo. O que é um engolfo, galera? Engolfo parece um arame, mas ele é o contrário. Então, eu tenho um candle. Então, eu tenho um candle que está vindo caindo e aparece outro candle que engole ele de outra cor e que engole ele inteirinho. Ah, mas você falou que não liga se ele tiver um rabino aqui. Se tiver, não tem muito problema. É a mesma coisa que a gente já falou. Se tiver um rabinho, se passou um pouquinho. Isso aqui não parece um engolfo, ele é o primo do engolfo. Beleza, tá valendo. A ideia é essa. Se o corpo estiver dentro, já está maravilhoso para nós. Se o corpo estiver engolido pelo outro corpo, já está ótimo. Tá? Esse é o padrão de engolfo. Esse engolfo que eu tenho vermelho seguido de verde, eu quero em fundo. Em fundo. Ou em região de suporte. E qual é o padrão que eu vou querer no topo, galera? Fala para mim alguém aí, por favor. Um candle de força. A resistência. Na resistência, eu vou querer o contrário. Exatamente. Ou região de topo.
eu vou esperar um engolfo. Ó, legal. E em região de média, depois que eu estou em tendência, também me interessa? Sim. Todos esses padrões que a gente passou são padrões de reversão para ou reversão de movimento ou reversão de pullback para retomada de tendência. Qual deles é o mais forte? Engolfo em gráfico semanal é em torno de 85% de chance de dar os alvos. Então, de novo, engolfo em gráfico semanal nas regiões que nós falamos, região de suporte, região da média e região de topo, é 85% de chance de atingir os alvos. Nós vamos depois aprender a fazer, como eu determino o alvo. Mas, onde seria a entrada do engolfo? Bom, formou o engolfo, rompimento do engolfo de fundo, do suporte ou da média que eu quero que retome para cima. No rompimento de cima, stop abaixo. E no ao contrário, que é uma força compradora, de repente aparece uma força vendedora. Rompimento para baixo, vendido, um stop no topo. Ficou claro, pessoal? Alguém tem alguma dúvida desses 5 padrões e aonde eles são importantes para nós? Beleza. Então, ó, tarefa de vocês. Depois que o Ramon liberar o vídeo, vocês vão assistir de novo, anota, põe um caderno e aí começa a olhar, começa a desenhar no gráfico para trás e olhem gráficos atuais que estão rolando, igual, acho que foi a Mara que fez, foi a Mara ou a Lidiane que perguntou do 15 minutos agora? Foi a Lidiane que mostrou. Foi eu. Isso. Faz igual ela. Ó, isso aqui é um padrão, né? Deixa eu ver, a entrada era aqui, vou marcar, vou fazer no papel aqui, ó. Entrada tal, stop tal, tá. Ah, legal, olha o que aconteceu. Ah, olha que interessante. Vou fazer outro. Tem um monte de moeda rolando aí, gente. Inclusive, o exemplo que a Lidiane deu acabou de bater no alvo da média de 9. É que aí no TradingView ele tem um delay de 10 minutos, acho. Mas acabou de bater na média de 9. Eu ia falar isso aí. Você tá com a média de 20 aí, mas acabou de bater na de 9. O Ricardo, então o Arami, ele é um candle de cabo de guerra. No caso, para mim operar ele, eu tenho que esperar o próximo candle para ver qual é a força para mim poder operar. O Doji, né? O Arami não, o Arami é Isso, reversão. isso, exatamente, o Doji. Isso, Doji cabo de guerra. Todos eles eu tenho que esperar o próximo candle, porque ele mostrou para mim no candle, então eu tenho o nome dele, tipo o martelo, a estrela cadente, o Doji, o Arami e o engolfo, e o próximo vai na direção que eu estou esperando. Ah, mas e se ele rompe para o outro lado? Eu entro para o outro lado? Não, né? Se eu estou querendo comprar e ele rompe, foi vendido, frustrou a minha compra, eu fico quietinho. Eu encolho meu dedo e não aperto o mouse. Ok? Ok. Aí, no caso, o stop, se eu quisesse operar, seria no topo ou no final do próximo, do candle, do seguinte, ou do Arami? E, ó, na teoria, tá? Vamos, exemplo aqui, ó. Esse exemplo. Temos um Arami. Entrada agressiva, rompendo o segundo candle já. Beleza? E o stop? Essa região aqui, ó. Abaixo
do seu candle sinalizador de entrada. Outra entrada, posso fazer uma adição de mão aqui. Ok? E o stop? Nessa região também. Ok. Beleza? Depois a gente vai em outra aula aprender a projetar alvos a partir de Fibonacci. Nesse momento é padrão de reversão e padrão de candles, onde eles são importantes para nós. Ô, Ricardo, só Oi. dá não sei, uma sugestão. Um exemplo, quando um arame depois vira um engolfo num padrão de 3 candles. Ao engolfo de 3 candles? Isso, porque primeiro ele se forma um arame, e aí ele vem, quando ele aciona o arame ali em cima, você consegue fazer a leitura de um engolfo, né? Não, só desenhar para ver se o pessoal entende. Nesse caso aqui, ó. Isso, perfeito. Galera, o arame, que o Ramon passou aí, ele gosta de ir avançando já para fazer vocês já irem pisando no acelerador. Todo mundo concorda que aqui, ó, eu tenho um arame? Sim, o arame com força compradora. Isso. Então ele veio, fez a vendido, de repente ele deixou um candlezinho com força contrária, sinalizando que o movimento do topo vai embora. Ok. Se vocês olharem, o próximo candle, olha o que ele fez. Foi mais um candle de força compradora. Se eu juntasse esses dois candles aqui, vocês concordam que a gente praticamente tem um engolfo rolando? Ele ficou alguma coisa assim? Se eu juntasse esses dois candles aqui? Sim. Então, o arame, quando eu faço a entrada e eu falei a adição, se ele deixar esse padrão, ele ficou mais forte, porque o que era um arame virou um engolfo em um outro tempo gráfico. Por quê? Porque aqui nós estamos no 15 minutos. Se alguém usar 2 candles, seria 30 minutos. Ah, então se alguém está no gráfico de 30 minutos, esse alguém viu um engolfo aí. Olha que legal. E se ele viu um engolfo, ele também vai querer operar a favor do meu lado. Então eu vou ganhar mais força ainda. Entenderam, pessoal? Ficou claro que essa acelerada que o Ramon pediu para dar aí, mas aproveitando todo o ensejo da aula aqui, ficou claro? O porquê que a composição dos candles, da história que ele foi contando, ele fez ficar mais forte. O que era um arame virou, em algum momento, um engolfo em outro tempo gráfico maior. Então, provavelmente, eu vou ter mais força na minha direção. Entendeu? E aí gera mais confiança para a pessoa que é conservadora, que está esperando o engolfo no outro tempo, de ter a continuidade de movimento. Então, exato, quando você entra em um arame, se ele está indo com força igual foi ali, é besteira você sair ali na média. Você põe a outra mão e arrisca aí. Ele bateu o alvo lá em cima. E paga para ver, ele veio o alvo. E se você olhar, você pode falar assim, eu entrei aqui, fiz uma adição, saí aqui, mas depois eu só saí com um pedaço e ele voltou. Ele não te estopou em nenhum momento, e depois ele foi lá em cima, no outro alvo. Que seria o 1 para 1 do engolfo. O engolfo todo. Viu, pessoal? Ficou claro isso aí? Bom, padrões de candle, é isso que a gente queria mostrar para vocês. São esses 5 que vocês têm que saber. Esses
Ah, mas fiquei com uma duvidazinha. Volta o vídeo, assiste de novo. Esses 5 tem que sair igual sai a voz de vocês, naturalmente. Deu vontade de falar, vocês falam. É a mesma coisa. Abrir um gráfico, você tem que olhar e saber o que é um martelo, uma estrela cadente, um doji, um arami e um engolfo. Sabendo esses 5, você não precisa saber mais nenhum outro padrão. Uma sugestão, né? O que eu fiz, né, quando eu estava nessa fase, é imprimir os padrãozinhos e colocar em volta do monitor. Olhou, já olha ali, já lembrou o nome, já procura, assimila. Ajuda muito. Né? Isso, fazer a colinha. Arami, padrão de reversão, topo, fundo, qual que é o cor que você imprimir colorido ou qualquer coisa, mas para decorar depois, fica natural. Bom, uma segunda coisa, que era a outra aula que a gente combinou com vocês, pessoal, é a aula de indicadores, tá? A gente utiliza algumas coisas para auxiliar a nossa visão, para tentar dar mais um reforço para aquela minha entrada. Ah, eu estou vendo um movimento. Ah, eu estou esperando isso. Pô, está acontecendo. Eu tenho alguma coisa a mais que me ajuda? Tá? A gente, quando aprendeu que a gente é o presidente da empresa e nós temos nossos assessores. E você vai nele e pergunta, o que você acha disso aqui? E o seu assessor vai falar, olha, aqui tá legal. Ou, olha, aqui não tá legal. Sou eu que vou tomar a decisão. O indicador, ele vai falar para mim o ponto de vista dele. E com o ponto de vista dele, eu posso tomar uma decisão mais favorável ou menos favorável, ou até desistir da minha operação. Vai depender de mim, de como está o meu bolso, como estão as minhas operações naquele mês, e assim por diante. Tá? Quais são os indicadores que a gente gosta de usar? Tá? São 4 indicadores de cada. São 5, na verdade, mas dentro da banda de Bollinger já tem a média. Então, vamos pular que médias a gente já falou. Então, vamos olhar. O primeiro indicador é a banda de Bollinger. O que a banda de Bollinger mostra para nós? A banda de Bollinger é um indicador que tem dentro dele volatilidade. Então, ele acompanha volatilidade, média dos últimos candles e o preço. Por isso que, quando a boquinha dela está fechada, eu espero que os movimentos, quando forem romper, vai abrir a boca da banda de Bollinger. Tá vendo? Ó, quando tem um movimento, ele abre a boca. Quando abre a boca, pessoal, o que a banda de Bollinger, o que eu e o Ramon usamos a banda de Bollinger? Quando ela abre a bocona dela e fecha fora da banda, a gente evita entrar naquela direção da operação. Por quê? Porque, normalmente, depois que a boca já está aberta, que é, por exemplo, esse caso aqui, ó, ela estava abrindo, mas esse ponto ela já está aberta, a tendência é o preço voltar para dentro da banda. Tá? Aqui tem um indicador matemático, é em cima de desvio padrão. Desvio padrão tem uma porcentagem de vezes que ele fica dentro e uma porcentagem fora. E 2 desvios padrões, que é o padrão da banda de Bollinger, compreende em torno de 90% dos movimentos. Então, 90% do tempo, os candles vão estar dentro da banda de Bollinger. Quando ela abre e fica aberta, eu espero, então, que o candle volte para dentro dela. Pode até não voltar o preço, mas ele dificilmente vai seguir correndo naquela direção. Então, a gente evita
depois que a banda de Bollinger abriu, entrar vendido nessa região. E olha aqui, ó, se você tivesse entrado vendido nessa região, você ia ficar praticamente 1h30 com o preço brigando perto da sua região de entrada. Isso aqui a gente evita, a gente não quer isso. Então, a banda de Bollinger me indica um ponto onde pode estar havendo esgotamento. Ah, então, pera lá. Se eu venho analisando um gráfico, vou pegar ele aqui, diminuindo para a gente ver se enxerga. Estou analisando um gráfico, a banda de Bollinger abre numa região que já é um suporte. Opa, está muito pequeno. Não vai dar. Eu com um tempo maior, vamos ver se a gente consegue. Aqui, ó. Vamos lá. Ó, pessoal. Aqui, ó. Se formou um... O que é aqui? Se formou um aqui, o que é aqui, galera? Suporte. Beleza. Se formou um suporte. Olha aqui na região do suporte, o que nós temos de informação? Ó, vou aproximar essa região aqui para a gente ver. Ó, nós temos uma região de suporte, boca da banda aberta, padrão de reversão. Puxa vida, agora eu tô com um monte de informação. Se romper para cima aqui, ó, eu compro. Olha que interessante. Ó. Do lado dele aí tem operação... um bem legal. Do lado dele, do lado direito desse é um arame perfeito, né? Aqui. É. Isso, aí depois ele fez outro padrão. De novo, pega ele lindo lá, ó. Foi aqui, ó, não rompeu lá, mas para quem entrou aqui, ó, já deu uma boa relação também. Perceberam, pessoal, como informação, suporte e resistência. Aí a banda de Bollinger contando para nós, assessorando e falando, ó, tô aberto, tá escapando o candle aqui, ele tem que voltar para dentro. Os candles deixaram um padrão de reversão. Pô, só falta o Ramon pegar a mão de vocês e clicar que ali tem uma entrada. Perceberam como eu posso utilizar a banda de Bollinger? Então aqui, nessa região aqui, ó, se vocês verem isso num gráfico, essa região vocês vão vender? Não. Não. Você pode até não ter coragem de comprar. Você está caindo e você ainda está começando, mas vender aí não dá. E pode ver o que aconteceu. Ó. Se você vendeu essa região, passou calor, voltou, não fez nada, porque você viu bastante negativo, você não vai querer pegar centavo. Voltou de novo. Não é isso que a gente quer. Tá? Então, aqui, nesse ponto, é muito fácil mostrar para vocês que tem compra. Ah, mas e a venda? Tinha venda? Olha, até teria, porque alguém vendeu aqui. Mas eu e o Ramon jamais clicaríamos para vender aí. Todas as informações do que a gente estudou a vida inteira estão ao contrário. Estão numa região de suporte, banda aberta, padrão de reversão para voltar a subir. Não é lugar de se vender. Ok? E só adicionando, se você olhar o gráfico mesmo, não precisa nem muito falar. É só olhar, você vê que sempre fica dentro da banda.
E se ele está ameaçando não sair para fora, eu vou esperar ele entrar para mim querer fazer a operação, não com ele para fora. Pode falar, Mara. Eu não entendi bem a questão de quando a banda está aberta. A banda. Ó, a banda abre quando ocorre um movimento que foge do padrão. Então, ó, pode ver que quando ele foge da média, ó, está perto da média. Ele foge da média, a banda quer abrir. Ó, ele foge da média, a banda abre. Tá percebendo? O que eu estou falando é, quando a banda abre, você não... E ele fecha para fora, você não pensa em fazer operação naquele sentido. Se você quiser operar, você teria que achar um ponto que a tendência é que ele volte para dentro da banda. Entendeu? Entendi. Obrigada. Ficou claro? E olha aqui, ó. Olha outra coisa aqui, ó. O mercado fez um movimento de impulso, saiu para fora da banda, criou uma região de briga. Depois ele veio aqui, ó, fez uma estrela cadente. Foi para fora, voltou. Olha aqui o que aconteceu. Olha que movimento limpo e lindo. Numa região onde ele tinha deixado um aviso que teria um candle ali. Perceberam, pessoal, como as informações entram em confluência para a gente fazer a operação? Bom. Igual o Bitcoin que ele estava agora, que é o exemplo que a Leidiane passou, tinha um arame e totalmente para fora da banda. Ó, no 4 horas, olha o que está acontecendo, pessoal. A banda abrindo aí, ó, um exemplo para a Mara também. Ó, banda abrindo, chegando numa região de briga. Eu vou entrar numa venda aqui. O que vocês acham? Não. Não. Se alguém falar para você, o Bitcoin pode cair até o inferno. Eu não vou entrar vendido aí nunca. Olha a distância que ele está da média. Então, olha, está longe da média de 20. Está fora da banda de Bollinger e está perto de uma região que é para ele parar. Cara, se for louco, você vende. Ah, mas e se ele continuar caindo? Que caia, eu estou fora. Aí, qual que é a condição para você vender? Ele vir aqui, ficar aqui, a média encostar, a banda fechar. Aí eu posso pensar em pegar essa venda, caso ele faça esse movimento. Ah, e se ele não fizer? Bom, se ele for direto, vá com Deus. Se ele parar e voltar, a gente pode começar a pensar em outro movimento. Mas para vender, nesse momento aqui, olhando o gráfico de 4 horas, ó, não dá para vender. Põe no 15 minutos, ô Ricardo. Olha lá, testou a beirada da banda e já voltou. E acionou o arame. Deixa eu tirar uma dúvida. Esse de 15 minutos, considerando as extremidades da banda aí, a superior, no de 15 minutos, está para baixo. Isso indicaria que ele tem mais queda? Porque a de 4 horas, tanto de 1 hora como a de 4 horas, a banda superior ela tá para cima. Eu imagino que o gráfico está pedindo para o preço voltar ali, para voltar em equilíbrio. É isso ou não? Ó, a outra extremidade da banda, você pode usar ela como alvo, mas não se preocupa se ela está aberta ou fechada. Isso pouco te importa se ela está flechando ou se ela está abrindo para cima. O que te importa olhar? A banda que eu estou trabalhando, que nesse caso é essa de baixo, se o preço estiver margeando ela, eu não entro a favor do movimento. Nesse caso aqui, ó, não dá para entrar vendido na cara da banda de Bollinger. Por quê? A banda já está aberta. Aqui, ó, já é sinal de que os vendidos estão empurrando o preço há muito tempo. Que pode estar cansado o movimento. Eu preciso que ele se reestabeleça. Ele pare, a banda vai virar, vai travar, a média vai vir, fazer assim. Aí, isso aqui pode ser que tenha uma venda. Ficou claro?
beleza. Tá? Ah, mas e a banda de cima, ela tá viradaça para baixo. Beleza. Depois, na hora que entrar em operacional, vocês vão ver que se eu entrei aqui, e se eu entrei aqui, e se meu preço passou as médias, o último alvo lá seria a banda de Bollinger. Show? Isso, para nós, é o que a gente usa de banda de Bollinger. Quando ela está fechadinha, eu entendo que vai acontecer um movimento, e quando ela está aberta, eu não entro nos esgotamentos, nos pontos que ela está querendo sair para fora depois que a banda já abriu. Tá? Vamos agora? Na verdade, daria para entrar com o movimento contrário, né, Ricardo? Isso, Esse, por exemplo, daria para entrar comprado, ver se o preço ia até a média. Isso, perfeito. É muito melhor pensar em entrar no movimento contrário. Exatamente isso. É isso aí que a gente quer. Tá? Bom, outro indicador é o OBV. Deixa eu pôr ele aqui para você. Bom, galera, o que o OBV mostra para nós? O OBV, ele tem que estar acompanhando o preço. O que seria estar acompanhando o preço? O mercado está caindo e o OBV está caindo. Ah, legal. Então, o que ele está falando aqui? Está falando que está tudo certo, está tudo lindo. No OBV de 15 minutos está tudo lindo. Só que a gente não olha o OBV de 15 minutos. A gente olha o OBV de diário. Vamos olhar o OBV do diário e vamos tentar entender. Olha o que estava acontecendo com o preço nesse ponto. Ó, preço caindo, OBV caindo. Olha o que aconteceu aqui, galera. O preço entrou no caixote. E o OBV, ó, também está num caixote, só que se você olhar essa região, ela está um pouquinho mais deslocada para cima, ó. Tá? Aqui não está tão claro, nós já vamos mostrar isso em outra parte ali, que está bem mais claro, mas ó, o OBV agora aqui começou a não conversar com o preço do jeito que eu queria. Vamos ver um ponto onde o OBV mostrou para mim? Olha que interessante aqui, ó. Então, o seu Ramon já falava para vocês, claro que ele não pode falar tudo, porque no grupo nego vai se perder, mas Bitcoin veio, fez um topo, voltou para a média, foi de novo, deixou um padrão de reversão no topo. Aí todo mundo falando, compra que vai a 100 mil, e o Ramon falando, realiza, tá ruim. Por quê? O meu assessor não está acompanhando. O OBV está dizendo para mim, ó, que o preço fez um pico e agora ele está caindo. Mesmo com o preço subindo, o OBV está caindo. Isso aqui, ó, chama-se divergência de baixa. O preço está subindo e o meu indicador não acompanha. O que significa isso? Tem alguém contando mentira. Eu estou fora de comprar esse gráfico. Tem divergência, então vamos vender. A divergência, depois vocês vão ver o operacional, onde ativa a divergência. Mas, num primeiro momento, vi divergência, não ponho o meu dedo para entrar naquela operação. Como acontece a divergência, então? O indicador teria que estar acompanhando o preço. Subiu, voltou, está querendo subir de novo. E o meu indicador subiu, voltou e não voltou mais, galera. Olha isso aqui. Quem compra aquele topo? Quem não está de óculos, que agora vocês estão.
Ah, não, mas e olha, eu acreditava, o Bitcoin estava muito forte. Beleza, mas você viu a divergência? Vi. E mesmo assim você acreditava? e a Sim. banda também, né, Ricardo? E a banda também, fora da banda. Aí, que era uma região de topo. Mas beleza, tudo dizia que estava numa região de topo. Mesmo assim, se romper o topo, eu compro. Beleza, então vai com uma mão menor. Se acredita que ele vai subir, vai com uma mão menor. Mas aqui, ó, região de topo, banda tinha aberto, saiu para fora da banda, divergência, olha, ajusta o stop então, põe ele pertinho. Se for para perder, perde pouco. Se quiser fazer uma doação, doa pouco dinheiro. Perceberam quando a gente usa o OBV? O OBV tem que confirmar o que eu quero fazer. Se o OBV está confirmando o movimento, está lindo. Se o OBV está indo ao contrário, opa, sinal amarelo, alerta. Beleza, galera? Entendi. O exemplo também é ali na caixa que o preço tá, né? Ele veio, testou, fez um topo novo, o OBV fazendo o topo mais baixo. Olha lá. É só traçar a linha no OBV que fica mais fácil para todo mundo acompanhar. É que dentro de consolidação pode ser que você seja tapeado, mas em topo e fundo é muito difícil de tapear você. Então a divergência em topo ela é mais forte do que a divergência dentro de um caixote. Mas mesmo assim, ele está avisando você aqui o quê? Ó, nesse momento, dificilmente o Bitcoin vai sair dessa caixa. Não tem interesse. Beleza, galera? OBV, a gente gosta de usar assim. Eu não achei aqui o IFR no TradingView, mas o IFR e o RSI são a mesma coisa. Então, eu vou usar o RSI para explicar para vocês, mas vocês podem procurar, quando for na Vector, em qualquer plataforma vai ter IFR. Pessoal, o que o IFR me mostra? Ele me mostra regiões onde eu estou sobrecomprado ou sobrevendido. O que seria isso? Ele também tem as mesmas ideias de divergência do OBV, mas ele mostra para mim pontos onde está cansado do movimento ir naquela direção. Então vamos lá. O preço vinha subindo, ó. Subindo, 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 subindo. Olha o IFR. Foi, subiu e ficou na região de topo. Essa região aqui, pessoal, é uma região que ele já começou a ficar ruim para comprar. Por quê? Porque eu já estou muito no topo do RSI, do IFR. Já está começando a ficar ruim pensar em compra aqui. Ah, então vamos vender? Não sei se vender, mas comprar é delicado. Comprar é delicado. E olha o que acontece do mesmo jeito que a gente analisa o OBV, a gente analisa o IFR. O preço está praticamente no mesmo ponto. E olha o IFR. Então aqui também tinha uma divergência no IFR. Sim. Caramba, meu. Região de topo, fora da banda, padrão de reversão, OBV com divergência e IFR com divergência. Ruim, hein? Bem ruim. E no fundo, o que eu vou esperar? Ao contrário, galera. Nessa região, ó, vocês estão vendo que o meu IFR está um pouquinho divergente do que o preço está fazendo?
Mas o OBV mostrava uma coisa, o IFR mostra outra, o preço está numa zona que o Ramon já fez a análise inicial e falou que aí não se posiciona. Puxa, agora eu estou entendendo por que vocês não entram nessa roubada aí. Porque cada um está falando uma língua. Se cada um está falando uma língua, eu estou fora. Perceberam, galera? Tá claro para vocês? Dá um joinha aí, pessoal, para eu saber que vocês entenderam o OBV e IFR. Eu acho que é um pouco confuso, assim, de olhar a primeira vez, mas acho que dá para entender bem a margem do preço, né? Onde ela briga. Isso. Porque depois eu vou falar de novo para vocês, ficar de tarefa, mas vocês olhem no diário o que acontece quando o preço chega perto do fundo do IFR, o que acontece quando ele chega perto do topo, o que acontece quando tem uma divergência. Tá? É isso que vocês vão olhar. Ó, aqui eu tinha divergência e não virou nada. Ó, o preço que está fazendo. E olha aqui, ó. E mesmo assim foi. Tá vendo? Ah, mas é divergência, então. Ninguém falou que não é para operar. É sinais de alerta. Temos um sinal amarelo. Cuidado. Beleza? Para facilitar, né, para quem, igual o Luciano estava falando, é só você olhar o gráfico, o preço. Se ele está fazendo topos mais altos, o indicador ele precisa estar acompanhando. Se ele não está acompanhando, é porque alguém está mentindo. E a mesma coisa para baixo. Isso. E até esse exemplo que ele tem uma tarjeta. Ó. Observa quando o preço no indicador sai para fora da tarjeta, embaixo, ele volta. Então, é mais uma informação para você não se posicionar. Então, você tem a banda, você tem região de topo, você tem o indicador que está ali para te auxiliar, e aí você faz a tomada de decisão. Até agora, o que a gente está conversando com todo mundo é lugares para você não operar. Então, a gente aprende a não perder para depois pensar em ganhar. Então, são pontos e questões que utilizam volatilidade, associado com região de suporte, observando uma mensagem que um candle te traz, e aí você, com o tempo, a gente vai estar criando a parte operacional. Mas já tem bastante informação para que você não opere em lugar de furada, né? Porque, ó, isso aqui estava subindo. E aqui, ó, não estava acompanhando. Não estava acompanhando. Não está subindo. Olha o que acontece quando aparece uma venda. Olha, um candle de diário comeu praticamente todos os outros dias anteriores. Praticamente um mês em um candle. Por quê? Porque tinha uma divergência. Divergência é triste de você estar contra ela. Tá? O legal é, quero comprar, aqui ó, estou olhando essa região, quero comprar, preço pivoteou, quero comprar. O que o meu indicador fez? Pivoteou também. Ó. Ah, legal. Então, isso aqui está interessante. Não tem, meu assessor está dizendo que está tudo lindo. Sim, beleza. Aqui, o assessor avisou, olha, quer entrar? Pode entrar, mas eu não gostei muito. Eu não gosto disso aí, não. Entenderam, pessoal? E por último dos indicadores que nós vamos falar hoje, porque vai ficar muito maçante a aula, e vocês vão ter que entrar depois para analisar, é o MACD. O que o MACD mostra para nós? A mesma coisa. Se o preço tem que acompanhar no MACD o que o preço está fazendo.
Como assim? Mesma coisa que a gente olhou, galera. Aqui, ó. Mesma região. Preço subindo e o MACD caindo. Putz, temos divergência aqui. Sim, temos divergência aqui. Olha como é diferente aqui, ó. Preço. Fez um movimento e começou a cair. Olha o MACD fazendo fundos. Perceberam? Aí, de repente, ó, o MACD começa a chorar. Por que que ele começa a chorar? Essa região aqui, ó, ele já não está mais andando com o preço. Então eu tenho um indicador falando para mim que não está legal. Não vou operar. Calma, calma. É um sinal. Nós vamos juntar todos. O MACD é mais um sinal. Então quer dizer que se tudo tiver para aquele lado, todos os indicadores, banda de Bollinger, padrão de reversão, eu vou entrar e não vou ser estopado? Não, vai também. Infelizmente vai. Mas você jogou todas as suas oportunidades num tiro certo. Você estava com uma porcentagem ao seu lado. Se você fizer isso 100 vezes, provavelmente você vai sair vencedor. Eu falo provavelmente porque não dá para dar 100% de certeza. Mas você vai estar trabalhando com todas as fichas para o seu lado. Pode estopar? Pode. Mas no longo prazo, em X operações, você vai estopar menos do que ganha. Então, no MACD, eu olho exatamente igual. Sim, eu olho topos do MACD, fundos do MACD e vejo se eles estão sendo acompanhados pelo preço. E aí eu retorno a pergunta para vocês. O IFR eu tinha divergência nessa região. O OBV eu tinha divergência nessa região. A banda de Bollinger estava aberta nessa região, abriu nessa região e marcou uma região de topo. Tem um padrão de reversão. O MACD também está divergente. Olha as linhas do MACD caindo. Olha os topos do histograma do MACD para baixo. Dava para ficar comprado ali sem stop, galera? O que vocês acham? Nem a pau. Não, mas eu acredito muito porque eu sou louco. Entra com mão pequenininha, então. Porque está todo mundo falando o contrário, meu amigo. E a coisa mais certa que o mercado vai fazer é te humilhar. Mostrar para você a humildade. Se está todo mundo falando uma coisa, escuta. Ajusta o stop. Sai fora. Mas agora o Bitcoin vai a 100 mil. Cara, pode até ir, mas vai sem mim. Nesse ponto ali, ele vai sem mim. Beleza, galera? Ô, Ricardo. Desculpa. Eu não entendi aí essa lista vermelha e essa azul aí, do que seria, se elas é como se fosse a média também. Essas aqui? Você compara os topinhos aí do MACD. Se o gráfico está fazendo preço mais alto, ele precisa fazer topinhos mais altos. É a mesma Isso, ideia mas essas duas linhas que estão circulando, às vezes elas estão para cima, eu imagino porque está subindo, o gráfico está indicando, né, subida. Se interfere quando ela está para cima e quando ela está para baixo, como que é? Por que são duas linhas? Isso aqui, ó, o MACD ele tem, tá? Quando a gente vai mostrar, desenhar ele tem o histograma MACD, que são essas barrinhas, ou a média móvel do MACD, tá? Que são as linhas, tá? Isso, essas linhas. Isso. Das linhas, eu vou ter a linha azul e a linha amarela ali. A linha azul é a linha rápida, e a linha amarela é a linha lenta. Quando eles se cruzam, tá vendo aqui, ó? Quando eles se cruzam, normalmente eu tenho inversão de movimento. A gente não opera isso, cruzamento de MACD. Mas significa o quê?
que a força está mudando de lado, que parou de ser interessante aquele lado e vai começar para o outro. Ah, então eu olho o MACD, eu olho essa curva, se ela está subindo ou se ela está caindo. Não há necessidade, porque eu tenho a média no gráfico. Ó. Olha a minha média aqui, e a média do MACD, como ela é similar. Tá vendo? Média e a média. Ah, então o que eu olho? Eu posso olhar topos da média e olhar topos do gráfico. Olha como que está bem incoerente isso, não está? O MACD está acompanhando o que o preço está fazendo? Não, está divergente aí. Está divergente. É isso que me interessa. Oh, mas não quero olhar a média. Então, olha o topinho do histograma. Ó, esse nem tem topo. Ó. Ele nem tinha força compradora aqui praticamente. Ó. Tá vendo? É isso Sim. que interessa olhar no MACD. Ah, mas eu li no livro que a curva, que quando cruza... Olha, muita informação faz mal. Eu acho que isso aqui que nós passamos é assim, ó, vale ouro essa aula. Tá? Isso é o que importa dos indicadores, para você se posicionar. Ou eu estou vendo divergência no MACD, estou vendo divergência no ABV e estou vendo divergência no IFR. O preço está fazendo topo novo. Eu sou louco e quero comprar. Beleza? O que eu vou fazer? Ou entrar com uma mão muito pequena, ou pôr um stop muito perto, ou ir para a praia e não clicar no botão. Entenderam, pessoal? Ô Ricardo, essas divergências é para você ficar ressaltado com a posição, se vai ter continuidade. Só que existe também uma divergência, né, que a gente opera, que confirma o movimento que a gente espera. Às vezes existe um pivô que está armando, você traçou a FIBO daquele jeito que a gente ensinou, ele testou lá os 50%, e aí ele vem armando para subir. Às vezes o OBV e o IFR já começa a fazer topo novo e o preço nem foi. E aí a gente fala que os indicadores já foram na frente. Também é uma forma de operar divergência que vai confirmar aquilo que você está esperando. E aí isso é muito legal, porque te dá mais certeza daquilo que você está almejando, entendeu? Deixa eu ver se eu consigo achar. Ali você passou um. Você Aqui, voltar um pouco. Isso. Ó. O que o Ramon falou, ó, tem uma caixa e ele está querendo comprar. Tá? Ele está olhando aqui que ele quer entrar numa operação comprado aqui. Olha o que o OBV faz na caixa antes de romper a caixa, o que o OBV já está fazendo. Ó, mesma caixa está aqui. Ó. Ele já está rompendo a caixa antes. Ó. Olha o que o OBV, ó, o preço foi romper a caixa aqui. E o OBV já rompeu antes. Ó, o OBV já falou assim, ó, eu já fui pro lado que você quer. Então, eu já pulei do barco. Vamos junto. Pode pôr a mão que aqui a pancada é forte. E, ó, pum. Perceberam, galera? O OBV acompanha o preço. Às vezes, ele vai antes. E, às vezes, ele fala para você, não vai que eu não vou. Fica fora. Que é a divergência que eu mostrei para vocês. Aqui é onde eu vou com ele e na outra é onde eu não vou com ele. Essa divergência é a mais interessante, né? Que ele já foi na frente. Essa é a e aí você só monta na rabeta só, né? Isso, aí você só monta e surfa. Mas o OBV, ele pode acontecer, já aconteceu dele atrasar também? Não. Ou ele acompanha ou adianta o movimento?
O OBV adianta o movimento ou ele vai te dar um alerta que aquele movimento pode ser uma mentira. Ah, mas depois o movimento se confirmou. O preço é soberano. Como assim? Sempre esse aqui é o que manda. Esse aqui é o auxiliar. Auxiliar. Quando ele vai antes, é ótimo. Quando ele não vai, é um alerta. Ou ele foi depois. Beleza, ele te deu um alerta. Você fez o quê? Entrou com mão menor? Ganhou do mesmo jeito. Não entrou? Ganhou do mesmo jeito, porque você não perder é ganhar. Beleza? O que não pode é o OBV te alertou, você olhou e falou assim, ó, dane-se, eu vou pôr tudo que eu tenho porque eu acredito e eu sou mais inteligente, e ele volta, e aí você fala, puxa, eu podia ter ido com uma mão menor, porque eu tinha um aviso ali. É essa a ideia. Ficou claro? Sim, é por isso que ele é chamado de indicador secundário, então. Isso, perfeito. O indicador, ele sempre acompanha o preço, só que às vezes ele não vai ou às vezes ele vai antes. Né? Perfeito. Se o preço vai, aciona e ele acompanha junto, isso é o normal dele fazer. Agora, se ele já for antes, ele já está querendo, ele já está acreditando algo ou confirmando aquilo que você está esperando. E aí é mais interessante, né? Isso. Vamos falar que você está com uma ideia de colocar $10 numa operação. O OBV foi antes. Opa, vou pôr $10 mais tranquilo aqui, vou entrar mais tranquilo, porque o meu assessor foi comigo. Ah, o OBV não foi antes. Puxa, ele não está querendo ir. Me tirou um pouquinho de confiança. Vou pôr só $8 nessa entrada. Ou o OBV deu um sinal de divergência. Ele está dizendo que não quer ir. Puxa, eu vou pôr $5 então nessa entrada aqui, porque eu não quero ficar de fora. Entendeu a relação? A minha relação é, o preço é soberano. Eu vou entrar de qualquer jeito, mas em um eu vou entrar com 10, no outro com 8 e no outro com 5. Ou talvez 3. Depende do meu bolso. Entendeu? Aham. Pessoal, ficou alguma dúvida? A aula de hoje é um pouquinho mais pesada de informação, porque a gente tinha ficado uma semana sem aula, mas eu acho que deu para passar todos os conteúdos e depois vocês assistam de novo. Ramon, se você quiser picar ela em duas e fazer uma de candle e uma de indicadores, Pode deixar. Tá fica à bom. vontade. Eu acho assim, ó, essa aula de hoje, ela associa tudo que a gente aprendeu desde o começo, né? Então, um padrão de reversão precisa estar em um suporte. Temos hoje agora o conceito das bandas de Bollinger, que associam pontos de esgotamento. Temos os auxiliares que mostram se naquele ponto pode ir ou não. Então, assim, hoje é um agregado de tudo. Agora, o que precisa é ir construindo na cabeça de cada um, cada informação e tentando associar a importância de cada coisa. Então, é necessário começar a abrir a mente para tentar fazer a leitura, porque quando se fala de leitura gráfica, é a associação de todas essas mensagens. Está tudo espalhado na tela. E aí você volta lá, olha lá. Ah, um suporte. Olha aqui, ó, tá para fora da banda. Ó, deixou um desenho de um candle. Então você está montando o quebra-cabeça. Ó, isso aqui vai voltar. Ou aqui eu não vou entrar. Então é muito importante você estar fazendo a leitura de novo, acompanhar o gráfico, observar as coisas que eu mando, tentar enxergar. Se não enxergar, traz aí, comenta que eu tento fazer uma explicação de outra maneira. Mas assim, ó, aquilo que eu venho batendo desde o começo, o que não alimenta morre. Se você quer fazer leitura, você tem que treinar todo dia.
pegar ali 10 minutinhos quando você está no banho, indo para o banho, ou quando você vai dormir. Vamos olhar aqui, eu vou pôr o ABV. Olha aqui, uma divergência. Tá acompanhando. Vou olhar agora o FR, tá sobrecomprado, sobrevendido, tá fazendo topos mais baixos. Agora eu vou olhar o MACD. A média está fazendo topinho mais baixo. O histograma ali não está acompanhando. Vamos ver o que acontece. Vamos ver o que foi para trás. E isso precisa ser maçante. É chato no começo? Mas com o tempo se torna automático e te livra de um monte de roubada. Igual o Ricardo falou. Tem gente que está comprado lá no topo esperando 100 mil até hoje. E vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Então, o começo é o quê? Não entrar em furada, para depois aprender aonde entrar. E tragam dúvidas, tenham a curiosidade de procurar o gráfico, porque se você não testa, você não sabe que sabe. Por mais que agora você assistiu a aula e tá bem tranquilo, com um gráfico rolando é diferente. É bem diferente. Então é preciso estar olhando e trazendo as informações. Pode falar, Leidiane. Não sei se foi falado na aula e eu perdi. Você está falando de sobrecomprado e sobrevendido considerando o RSI? Não, foi na aula de hoje. Nós não usamos muito o sobrecomprado e sobrevendido. Fazemos as comparações de topos anteriores, igual o Ricardo mostrou, para determinar se aquilo é verdade ou mentira. Entendeu? Estocástico, FR, RSI, é tudo meio que a mesma linha de visualização. A única coisa que a gente faz a comparação, se no indicador está acompanhando o preço. O que é acompanhar? Se está subindo, ele precisa, no indicador, estar fazendo topos mais altos. E se está caindo, no indicador precisa estar fazendo fundos mais baixos. Somente comparação de preço com o gráfico com o indicador. Se não está acompanhando, eu vou ter cautela ali. Agora, se ele foi primeiro, é mais uma confirmação para aquilo que você está almejando fazer, entendeu? Sim, eu acho que seria interessante indicar, porque o OBV eu não conhecia. O RSI eu já tinha ouvido falar, e inclusive eu acompanho algumas análises do Vela Trade, e ele fala que usa o 14. Seria interessante, de repente, explicar para a galera depois se interfere alguma coisa ali, aquele padrão ali. Estocástico, IFR e RSI é a mesma leitura de sobrecomprado, sobrevendido, ele tem a mesma mecânica dentro dele. A ideia não vai mudar, pode usar o padrão mesmo. Não há necessidade de estar mudando ele, porque você só vai olhar a divergência. O gráfico é o que manda. Você somente vai olhar para ele se ele está fazendo o que o preço está fazendo. O indicador, ele não existe a necessidade de você estar fazendo isso. Existe EFR2, existe vários tipos. O Stormer usa muito até o EFR1, 2, cada um é um padrão. Mas se você está acompanhando o preço e no indicador ele está acompanhando, é somente isso que você precisa. Porque é aquilo que o Ricardo falou no começo. Nunca operamos indicador. Ele é somente um auxiliar. Então não tem muita necessidade de você estar fazendo isso. A nossa escola ensina dessa maneira. O preço é o que manda, o padrão gráfico é o que manda. Operar indicador, porque por mais que seja, o indicador ele sempre está atrasado. Então você operar algo que traz uma informação do passado, a chance não é tão grande, porque se fosse tão fácil, era só você ligar um robô que operasse somente FR, RSI ou estocástico. Mas se é uma mensagem que é para trás, você necessita associar várias outras mensagens. Por isso que eu estou te falando. Você precisa montar o quebra-cabeça na sua cabeça. E isso o robô não faz. Por isso que hoje quem tem mais lucratividade é a mão de quem opera.
Porque existem várias mensagens que você consegue olhar e criar na sua cabeça. Entendeu? Então, Ok. então vamos no padrão mesmo e sempre olhar a divergência. Se está fazendo topos mais altos, o indicador precisa fazer topos mais altos. Se ele foi na frente, ele está te confirmando aquilo que você já estava pensando. Então você vai com mais tranquilidade. A ideia é essa. Certo? Beleza. Alguém tem mais alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Quer trazer alguma outra coisa de outra dúvida ou qualquer outra coisa? Agora é a hora. Então, acho que é isso, Ricardo. Bom, maravilha. Agradeço a atenção de todos. De novo, a aula de hoje foi um pouco mais maçante, mais pesada de conteúdo. Então, a hora que o Ramon liberar para vocês, assistam, reassistam e assistam de novo. Essa aula aqui de hoje, essas duas aulas, eu me arrisco a dizer que vale ouro. É a mais Vale importante. ouro para vocês. Estudem o que nós estamos mostrando. Olhem no gráfico. Pense, pô, aqui eu quero comprar. Por quê? Vai falando para você, vai confirmando para você. Não é porque eu quero, é porque isso aqui diz, isso aqui está comigo. Olha, isso aqui apontou, aqui a banda de Bollinger abriu, aqui está para fora, vai voltar, está numa região de suporte. Fez uma confluência de informações maravilhoso. Assiste o que acontece. Pô, legal. Pô, olhei uma vez, duas, três. Aí vocês vão ver que assim, ó, qual é o ponto de entrada? Pô, não tem muito ponto de entrada. Aquela região é maravilhosa para se comprar. A determinada região é maravilhosa para se vender. Ah, mas e se cair mais um pouco, eu compro mais. Tá? Isso nós vamos chegar lá na frente no operacional. Para agora alimentem a aula de vocês. Pega, assiste. Fiquei com dúvida. Puxa, a aula já foi. Está lá no grupo. Nós estamos no grupo, manda lá. Estamos ali. Manda ver. Aproveita que o Ramon dorme pouco e está toda hora respondendo. Manda lá. Usa e abusa. Beleza, pessoal? Agradeço. Desejo um bom fim de semana para todo mundo aí. Que o Bitcoin pendure um monte de gente e faça um movimento legal aí para nós. Bom? Obrigado a todos. Boa noite também. Obrigado, Ricardo. E vamos conversar. Certo? Valeu, galera. Beleza, boa noite. Boa noite. Boa noite. Valeu, obrigado.